Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, depende da hora que você esteja assistindo. Seja bem-vindo para mais uma aula de Química. E hoje a gente vai falar sobre um assunto pra lá de polêmico, um assunto muito falado, muito comentado, geralmente falado de forma ruim, que é a estequiometria. Estequiometria é um assunto mais fácil do que parece, e se eu posso resumir ele de uma maneira para você, eu diria que nada mais é que uma regra de 3. Como é que eu faço isso? Se liga aqui, vai acompanhando para você ver como é que faz isso. Estequiometria nada mais é que o estudo da relação entre mol, entre massa molar e entre os coeficientes da reação química. Antes mesmo de começar falando, eu já vou mostrar esse exemplo para você, te mostrando como é importante você visualizar os coeficientes estequiométricos que vão aparecer e a partir deles você vai estabelecer uma proporção. Quando eu estudo estequiometria, eu estudo também aí uma proporção entre os coeficientes que aparecem. Você se lembra, você sabe que quando está implícito, que quando não aparece nada, isso quer dizer que o coeficiente é 1. E lembra como eu faço a leitura. Eu digo que é 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH, produzindo 1 mol de NaCl e produzindo também 1 mol de H2O. Como o coeficiente de cada um desses é 1, eu posso dizer que essa reação química segue a proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Em outras palavras, eu posso dizer que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH e produz 1 mol de NaCl e 1 mol de H2O. Perceba que é justamente o coeficiente estequiométrico que vai te dizer a quantidade em mol de cada participante da reação, a quantidade em mol de cada substância que aparece, tanto reagente como produto, e é o coeficiente estequiométrico que vai te dizer a proporção entre cada um deles, beleza? Tendo visto isso aqui, vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho a reação de 2 mols de Ag para quem não sabe é prata, reagindo com 1 mol de H2SO4 e produzindo 1 mol de Ag2SO4 e 1 mol de H2. Perceba que aqui a proporção não é de 1 para 1 para 1 para 1. Não. A proporção agora é de 2 para 1 para 1 para 1. O coeficiente estequiométrico precisa ser respeitado e a partir dele você vai estabelecer uma proporção entre as quantidades de mol. Eu tenho 2 mols de prata reagindo com 1 mol de H2SO4, produzindo 1 mol de Ag2SO4 e também produzindo 1 mol de H2, 1 mol de gás hidrogênio. Deu para perceber como é que a gente analisa isso, como a gente vê isso? Beleza, essa primeira parte é para você visualizar, saber fazer a leitura de coeficiente, proporção e mol, ok? Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 1 mol de C6H12O6, que é a glicose. Eu tenho 1 mol de glicose produzindo 2 mols de C2H5OH. Isso aqui é o etanol, o álcool. Então, tenho 1 mol de glicose produzindo 2 mols de álcool e produzindo também 2 mols de CO2, 2 mols de gás carbônico. Aqui os coeficientes são diferentes. Daqui para a glicose é 1, para o álcool o coeficiente é 2, para o CO2 o coeficiente é 2. Então essa reação segue uma proporção de 1 para 2 para 2. Em outras palavras, uma proporção de 1 mol de glicose para 2 mols de álcool para 2 mols de gás carbônico, tudo bem? Nessa reação de baixo eu tenho 4 mols de ferro reagindo com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de Fe2O3, beleza? A gente vai perceber mais uma vez aqui a proporção de 4 para 3 para 2. E também é dada uma proporção de 4 mols de ferro para 3 mols de O2 para 2 mols de Fe2O3, ok? Bom, tendo entendido como esses coeficientes são importantes e basicamente o que eles fazem? Eles dizem a quantidade em mol de cada participante da reação. Agora a gente vai entender as relações de massa a partir disso aí, beleza?
pegando os mesmos exemplos do slide anterior e trazendo as relações de massa para vocês. Eu tenho aqui um mol de HCl, um mol de NaOH, um mol de NaCl e um mol de H2O, certo? Para poder você fazer isso aqui, para poder você determinar a massa de cada substância que participa, a questão vai te fornecer a massa molar de cada um deles, ou então a massa atômica. A questão pode dizer a massa do hidrogênio e a massa do cloro, a massa do sódio, a massa do oxigênio. Mas, para poder não ficar muito longo, eu já trouxe para você a massa molar de cada um desses aqui e já coloquei aqui, ok? Eu te digo, o exemplo te diz, a questão te fornece que a massa molar do HCl é 36,5 gramas por mol. Se eu sei que nessa reação eu tenho apenas 1 mol de HCl, então a massa que vai participar da reação é justamente a própria massa molar, que é 36,5 gramas. Já aqui no caso do NaOH, a massa molar dele é 40 gramas. A massa de 1 mol de NaOH é 40 gramas. A massa de 1 mol de NaOH é 40 gramas. E como eu tenho apenas 1 mol aqui, a massa que eu atribuo ao NaOH neste contexto, nesta reação, é 40 gramas. No caso do NaCl é a mesma coisa. Tenho apenas 1 mol, a massa que vai participar aqui nessa reação será a massa de 58,5 gramas. E o mesmo vale para a água. Eu sabendo que a massa molar dela é 18 gramas e eu tenho apenas 1 mol de água aqui, a massa de água que vai ter nessa reação é de 18 gramas. Então perceba que, e tanto eu falar pela linguagem do mol quanto eu falar pela linguagem do grama, das duas formas estão certas e eu vou precisar trabalhar com essas duas formas. Então eu estou dizendo 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH, produzindo 1 mol de NaCl e 1 mol de H2O. Isso está certo. Eu também posso dizer isso de outra maneira. Eu posso dizer que tenho 36,5 gramas de HCl reagindo com 40 gramas de NaOH, produzindo 58,5 gramas de NaCl e 18 gramas de H2O, 18 gramas de água. Deu para perceber como a gente também pode olhar esse estudo, esse cálculo estequiométrico dessa forma? Pois é, vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo aqui, nem todos os coeficientes são 1. Você vai perceber que nessa reação, que é 2Ag mais H2SO4, produzindo Ag2SO4 mais H2, nesse caso aqui da prata, eu não tenho 1 mol de prata participando da reação, eu tenho 2 mols de prata reagindo aqui. Beleza? Sabendo que a massa molar da prata é 108 gramas por mol, então se eu estou dizendo que 108 gramas é a massa de 1 mol de prata, eu tenho 2 mols de prata, eu vou multiplicar 108 vezes 2 e chegar a 216 gramas. No caso aqui do H2SO4, do Ag2SO4 e do H2, eu tenho apenas 1 mol de cada um. Então eu posso atribuir na reação exatamente o valor da massa molar de cada um deles. No caso do H2SO4 é 98 gramas, do Ag2SO4 é 312 gramas e no caso do H2 é 2 gramas. Só um detalhe interessante. Vocês lembram quando a gente falou de balanceamento que toda a quantidade que está no reagente é igual a toda a quantidade que está no produto. O que tem no reagente é igual ao que tem no produto em termos de quantidade, certo? Se você somar 58,5 com 18 e somar 36,5 com 40, você vai perceber que o resultado disso aqui vai ser igual ao resultado disso aqui. Sacou? Justamente porque essa reação está balanceada, tudo que tem em um lado é exatamente igual a tudo que tem em outro. Você faz aí essa soma na sua calculadora, essa aqui também, você compara, e aí você vai perceber que tudo que tem aqui em termos de massa é igual a tudo que tem aqui também em termos de massa. E você pode observar isso aqui embaixo também. 312 mais 2 é 314. E se você fizer a soma de 216 com 98, você vai chegar a 314 também.
Lembrando mais uma vez daquela frase, né? Nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Eu não estou colocando, eu não estou tirando nada. Eu estou apenas transformando o que tem nesses reagentes e eles viram os produtos, como a gente já sabe. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho um mol de glicose de C6H12O6 produzindo 2 mols de álcool, produzindo 2 mols de C2H5OH e 2 mols de gás carbônico, 2 mols de CO2, proporção de 1 para 2 para 2. São fornecidos os dados de que a massa molar da glicose é 180 gramas, a massa molar do álcool é 46 gramas e a massa molar do gás carbônico é 44 gramas, beleza? Como eu tenho apenas 1 mol de glicose, a própria massa molar é aquela que vai ser utilizada aqui. Como eu tenho 2 mols de álcool, isso aqui é a massa molar, então multiplico 46 por 2 e chego a 92. A mesma coisa vale para o CO2, para o gás carbônico. A massa molar dele é 44 gramas, multiplicando por 2, já que eu tenho 2 mols, e isso é a massa de 1 mol, 44 vezes 2 é 88 gramas. Se você fizer a soma aqui, você vai fazer a comparação, e você vai perceber que isso aqui é igual a 180, tá bom? No caso aqui desse último exemplo, na reação de 4 mols de ferro com 3 mols de oxigênio, produzindo 2 mols de Fe2O3. Sempre que a gente vai analisar a reação química, a gente tem que ter muito cuidado para acabar não colocando sem querer coeficiente 1. Por exemplo, aqui é tudo 1, então beleza. Só que aqui nem tudo é 1. A maioria é 1. Só tem um coeficiente que é 2. Só tem um coeficiente que não é 1. Então, cuidado para não ser muito apressado, muito apressada, muito afobado, muito afobada e acabar se passando aqui sem querer. Muita atenção nos coeficientes, sempre olhem para eles. Nesse caso aqui é um exemplo que você não tem nem como errar, porque o 4, o 3 e o 2 estão bem visíveis para você. Só reforçando a importância de você sempre olhar para o coeficiente. É ele que diz a tua quantidade em mol, e a partir da quantidade em mol que participa, você vai dizer a massa de cada substância que participa aqui, ok? Beleza. Massa molar do ferro é 56, sendo a massa de 1 mol de ferro 56, e eu tenho 4 mols de ferro aqui, 56 vezes 4 é 224. No caso aqui do gás oxigênio, a massa de 1 mol de gás oxigênio é 32. 32 vezes os 3 mols que tem aqui, 32 vezes 3 é 96. E aqui é a mesma coisa. A massa de 1 mol de Fe2O3 é 160 gramas. Multiplicando por 2, já que são 2 mols, eu chego a 320 gramas. E mais uma vez, se somar 224 com 96, você chega a 320, já que tudo que tem um lado é igual a tudo que tem de outro em quantidade, tanto de átomos dos elementos químicos, como a gente já viu, mas também de massa aqui na estequiometria, beleza? Tá bom, João, eu entendi o que você falou. Você falou de proporção, você falou de mol, você falou de massa. Mas como isso aqui cai nas questões? Como isso aqui é trazido? Lembra que eu te falei da regra de 3? A gente vai ver isso agora.